A guerra é contra você. Nós estamos enfrentando, gente, um inimigo desesperado. E aí talvez vocês consigam entender melhor algumas coisas que começam a acontecer. Alguém estava aqui na igreja com a gente, cantava tão bonito, e de uma hora para outra abandona a fé, e vira as costas para Deus, vira as costas para a Bíblia, vira as costas para a igreja, e você pergunta: o que foi que aconteceu? A guerra violenta chegando no seu momento mais importante, e você está vendo os resultados. Aí um pastor que você ama, ou um pastor que você amava, eu não sei, deixa o ministério, é como uma estrela que cai do céu, e você olha e fala: não acredito, eu sempre segui as mensagens dele, tocavam o meu coração. O que foi que aconteceu? O grande conflito chegando no auge, uma luta contra um inimigo desesperado, que não vai perder nenhuma oportunidade de derrubar alguém. A palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Nós não estamos num campo de piquenique, nós estamos num campo de batalha. E todo filho de Deus que acorda cada manhã deveria lembrar disso. Eu não estou indo trabalhar, eu estou indo para o campo de batalha. Eu não estou indo viajar de férias, eu estou indo para o campo de batalha. Eu não vou sair com minha família, eu estou indo para o campo de batalha. A Bíblia é clara, nós vivemos num grande conflito. Não esqueça essa realidade no seu dia a dia. Agora, uma das marcas desse grande conflito, dessa guerra, é que parece que ela muitas vezes é injusta. Não é aquilo que a gente imaginava, ou não é aquilo que a gente esperava, ou não é aquilo que a gente está preparado para enfrentar. E existem pelo menos 3 razões, porque essa guerra parece que é injusta. Pelo menos 3, porque existem mais. E eu queria tomar 3 do livro do Apocalipse, do capítulo 12, para você entender, porque esse capítulo é central, ele ajuda a entender o antes, e ele coloca uma luz muito mais forte sobre o que vem depois. A primeira marca dessa guerra, que faz com que ela pareça uma guerra injusta, é porque ela é uma guerra muito pesada. Ela é uma guerra muito violenta, e a gente não esperava enfrentar uma guerra desse jeito. Afinal, eu fui batizado, batizada, eu agora estou na igreja, Jesus anda comigo, eu esperava encarar uma vida mais leve, e parece que agora que eu me tornei um fiel filho de Deus, a guerra ficou mais pesada. Parece que ela é injusta, parece que não foi aquilo que me prometeram, não era aquilo que eu acreditava. A gente vê a imagem de alguém que está desesperado, alguém que tem pressa, alguém que está pronto para não perder nenhuma oportunidade para dominar aqueles contra quem ele tem que lutar. E nessa reta final da guerra, nessa reta final do grande conflito, ele tem um foco claro. Esse desespero, essa pressa, tem nome. No mesmo capítulo 12, lá no verso 17, dá uma olhadinha aí. A Bíblia complementa a ideia do verso 12. E diz assim: o dragão ficou irado. Está aqui de novo, é a mesma mensagem, é um complemento. O dragão ficou irado com a mulher, a igreja, e foi travar guerra com quem? Com o resto da descendência dela, que é o remanescente. A gente sabe de quem a Bíblia está falando. O dragão ficou irado com a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua descendência. Ou seja, vamos entender melhor quem eles são: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E você que já estudou a Bíblia, e você que já deu estudo bíblico, sabe que lá em Apocalipse 19:10, a Bíblia é clara em dizer que o testemunho de Jesus, ele vem através do espírito de profecia. Quer dizer que a Bíblia está deixando claro aqui que essa fúria toda, ela tem um foco. O foco é a igreja, mas não é só a igreja, é a igreja remanescente. E não é apenas um nome genérico de igreja remanescente. É essa igreja remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm princípios claros, defendem a fidelidade e ao mesmo tempo têm o espírito de profecia que testemunha sobre Jesus Cristo para essa igreja. Em outras palavras, a Bíblia é clara, ela está falando da igreja adventista do 7º dia. Não se engane, você e eu, nós estamos no coração dessa guerra. A guerra não é contra o vizinho, a guerra é contra você. A guerra não é contra o seu colega de trabalho, a guerra é contra você. A guerra não é contra todo mundo que fala o nome de Jesus, a guerra é contra você. Nós estamos enfrentando, gente, um inimigo desesperado. E aí talvez vocês consigam entender melhor algumas coisas que começam a acontecer. Alguém estava aqui na igreja com a gente, cantava tão bonito, e de uma hora para outra abandona a fé, e vira as costas para Deus, vira as costas para a Bíblia, vira as costas para a igreja, e você pergunta: o que foi que aconteceu? A guerra violenta chegando no seu momento mais importante, e você está vendo os resultados. Simplesmente alguém que era tão querido pela igreja, muda de lado. E aí parece que esconde a sua identidade espiritual, a sua aparência, o seu jeito, o seu comportamento não são mais aqueles que eram, mudou de uma hora para outra, e você pergunta: o que foi que aconteceu? Essa pessoa era tão correta, se envolvia tão diretamente com a igreja, defendia a Bíblia, explicava tudo tão bem, por que está agindo dessa maneira agora? Grande conflito, inimigo desesperado, reta final. Sabe o que você está vendo? Os resultados disso. Aí um pastor que você ama, ou um pastor que você amava, eu não sei,
deixa o ministério, é como uma estrela que cai do céu, e você olha e fala, não acredito. Eu sempre segui as mensagens dele, tocavam o meu coração. O que foi que aconteceu? O grande conflito chegando no auge, uma luta contra um inimigo desesperado que não vai perder nenhuma oportunidade de derrubar alguém. Está tudo indo bem e de repente se levanta alguém no meio da igreja com uma ideia que não tem nada a ver com a mensagem bíblica. E aí surge um movimento dissidente, e crítico, e violento, e agressivo, e divide a igreja. E você pergunta, mas que é isso? Estava tudo indo tão bem com a gente. A igreja estava tão unida e de uma hora para outra a igreja está rachada, está dividida. O que aconteceu? É o grande conflito. No momento de um inimigo desesperado, furioso, irado, tentando fazer o que ele mais sabe fazer. O desespero do inimigo faz com que ele pegue cada vez mais pesado, gente. E o que eu queria pedir a vocês todos hoje, fiquem alertas. Segurem firme a mão de Cristo. Senão, você e eu também podemos cair. A segunda razão porque essa guerra parece injusta, sabem qual é? Porque a arma que o inimigo usa, ela é perigosa demais, e a gente não está se dando de conta de que tipo de arma realmente ele está usando. E sabem qual é a arma? O pastor leu agora há pouco o verso aqui antes da oração. Esse verso desmascara o inimigo, mostra a identidade dele, e junto com ela vem a arma que ele usa. Dá uma olhada, Apocalipse capítulo 12, o verso 9. Diz assim: Então o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Se você vai para Apocalipse 13, o próximo capítulo, a Bíblia fala de duas bestas, uma que vem do mar e outra que vem da terra. E quando fala da besta que vem da terra, fala assim que ela parece cordeiro, mas ela fala como dragão. Você já vê que tem sedução aí no meio. Ela está tentando vender uma ideia do que realmente não é. E quando você vai lá para o capítulo 13, o verso 14, falando desta besta que vem da terra, que é um instrumento do dragão, é só um braço do inimigo, é só mais uma forma que ele tem para atuar. A Bíblia diz assim, verso 13 e 14, também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. E aí verso 14 diz o quê? Seduz aqueles que habitam sobre a terra. E aí continua o verso depois. A arma do inimigo é a sedução. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você ouve a palavra sedução, o que é que vem à sua mente? O que é que vem à sua mente? Bom, poderia vir à mente um vendedor ou uma vendedora que tem uma lábia violenta, que vende prego torto como se fosse ouro. Essa pessoa seduz você. Você começa a falar com ela, você sabe que aquilo é um prego torto, não vale nada, não tem nenhum interesse, e no final você pagou uma fortuna por aquele prego torto. Mas como é que eu entrei nisso? Parece que vem à mente o conceito de um vendedor ou uma vendedora com essa lábia tremenda, seduz você, encanta você, você não sabe mais o que está fazendo. Ou quem sabe você pode imaginar alguém que tem aquele charme irresistível, que todos os olhares vão para aquela pessoa, e parece que por onde essa pessoa passa, ela seduz. As pessoas perdem a razão, e o que vale é apenas o desejo, porque foram seduzidas. O que é que vem à sua mente quando você pensa em sedução? Quem sabe, você pensa em alguém que é tão envolvente, uma conversa tão bonita, que sem que você note, essa pessoa envolve você numa trama, e você não parou para ver o que está acontecendo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a mente humana consegue imaginar um sedutor, pensem que o inimigo, ele é o sedutor dos sedutores. O inimigo é o sedutor dos sedutores. O objetivo dele é fazer você pensar que não vai pecar, apenas vai ter prazer, apenas vai fazer o que você gosta. Ele coloca você para dormir, e você está fazendo uma coisa, achando que está fazendo outra. Ele nunca vai chegar para você e dizer: oi, eu sou o diabo, tudo bem? Eu vim aqui para tentar você, eu vim aqui para destruir você, vamos conversar um pouquinho? Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai segui-lo, ninguém tem nenhum interesse em conversar com o diabo, com o inimigo, com Satanás, com tentação e com pecado. É por isso que ele vem disfarçado, é por isso que a Bíblia diz que ele é um sedutor, e quando você abre a porta para ele, você simplesmente não nota o que começa a acontecer daí para frente. Ele leva você ao erro e faz você pensar que está certo. Ele faz você perder achando que você está ganhando. Ele derruba você dando a ideia de que você está dando a volta por cima. Ele convence você de que o seu prazer vale mais do que tudo, não importa o que os outros pensam, o que vale é fazer o que você gosta. Se você gostou da mensagem, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e também compartilhar.